Welcome to the World United. Welcome to the World United. O Valdemar, ele é músico, astrólogo, escritor e palestrante. Foi membro fundador do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro e também da ONG Central Nacional de Astrologia. É conselheiro das ONGs Organização Nova Consciência, que promove todos os anos o encontro da Nova Consciência, durante o Carnaval de Campina Grande. Ah, que interessante. Já ouvi falar nesse encontro e é muito interessante, no meio do Carnaval. É a Organização do Bem, outra ONG em São Paulo, que produziu o documentário Eu Maior. Passo a palavra para o George. Damos la bienvenida a Waldemar Falcao. Él nos presenta el tema la astrología y la espiritualidad, con el arte y la cultura. Él es astrólogo de Río de Janeiro y también de la ONG Central Nation de Astrología. Es asesor de la ONG Organización Nova Conciencia, que promueve todos los años la reunión Nova Conciencia durante el Carnaval de Campina Grande. Organización du Vent, y produjo el documental El Mayor. Bien, ahora pasamos a la presentación. Agradeço aqui por ter aceitado o nosso convite, Valdemar. Para mim é uma alegria e uma honra participar desse terceiro Parlamento Mundial sobre Espiritualidade. E eu vou trazer para vocês um tema que não é muita novidade, mas eu vou tentar combinar alguns elementos assim que aparentemente são bem distintos para tentar montar um quadro que eu acho que seria um quadro interessante para a gente começar a tentar enxergar os acontecimentos da nossa vida, da vida de uma forma geral, por um prisma mais amplo. Eu vou trazer aqui para vocês elementos dos conceitos de Allan Kardec sobre os planos evolutivos. Vou trazer os elementos básicos de astrologia sem nenhum tipo de novidade nesse sentido, nenhuma técnica diferente, nem nada assim de especial. E tentar propor uma outra forma da gente encarar o nosso dia a dia. Eu tenho a sorte de trabalhar com duas atividades que são pluralistas, que são múltiplas, que é a música de um lado e a astrologia do outro. Na música a gente trabalha com diferentes notas para fazer uma harmonia, com diferentes instrumentos para fazer um resultado de um show em conjunto. E na astrologia a gente trabalha com 12 modos diferentes de ser, pelo menos, para tentar entender a nossa razão de estar aqui nessa dimensão, nesse planeta, nesse atual estado de consciência. Então vamos começar por essa questão do estado de consciência, dos estados de consciência. A gente tem falado muito nesse processo de transição da terceira dimensão para a quarta dimensão e até para a quinta dimensão, mas é muito importante a gente entender que essa mudança de percepção é exatamente isso, não é que nem um videogame que você muda de fase. Passar da terceira para a quarta dimensão não é mudar de fase e entrar numa outra etapa do nosso jogo, não. É a gente incorporar outras formas de enxergar a vida por prismas diversos do nosso. Justamente como a música é plural e como a astrologia é plural, as duas trazem esse propósito de a gente tentar olhar para o que acontece conosco a partir de um ponto de vista mais amplo. Vamos começar pelos conceitos dos planos evolutivos do Kardec, dos planos de consciência. Se diz que... Vou falar só dos 4 primeiros planos, onde o processo de autoaperfeiçoamento, de evolução espiritual, de realização da nossa potencialidade energética se dá através do processo de reencarnação. Então, o primeiro plano é chamado plano primitivo,
Acho que o nome por si só já é autoexplicativo, né? O segundo plano evolutivo, dentro desses conceitos que o Kardec compilou e divulgou, é o chamado plano expiatório, o que os espiritualistas e os espíritas chamam de plano de provas e expiações, que é esse o plano no qual a gente vive. Nós vemos exatamente agora essa transição entre o plano expiatório e o terceiro plano, que é o chamado plano regenerador, para até que um dia a gente chegue no quarto plano evolutivo, que é o plano dos chamados mundos felizes ou planetas felizes. Por enquanto, nós estamos aqui fazendo essa transição do expiatório para o regenerador. Então, a minha proposta é que a gente passe a ter um olhar regenerador sobre os processos que acontecem conosco. Porque, em última instância, eu tive a sorte de, ao longo da minha vida, conviver com uma série de sensitivos, de paranormais, que, além das capacidades, né, paranormais que eles tinham um olhar muito próprio a respeito das questões da nossa vida. Uma das pessoas mais fundamentais de tudo isso foi uma senhora aqui do Rio de Janeiro, chamada Célia do Carmo, era conhecida como a Dona Célia, já falecida, que trabalhava com psicografias. Mas a Dona Célia tinha um olhar muito peculiar sobre tudo isso, porque ela era aquariana. E o aquariano está sempre olhando na frente, olhando para o futuro. Então, o que nós chamamos de karma, de destino, ela chamava de programação. Um termo bem adequado aos dias de hoje, por conta da informática e de todos esses recursos que a gente tem de eletrônica, que estão nos mostrando que a gente está chegando devagarinho nesses tempos aquarianos. Ainda não começou a era de aquário, propriamente dita, mas nós estamos chegando lá. Essa rede que existe no mundo, que permite que eu esteja falando com vocês aqui agora, é tipicamente aquariana. Então a Dona Célia gostava muito de usar esse termo programação, porque ela dizia que nós escolhemos a programação que nós vamos passar aqui em cada vinda nossa a essa dimensão, né? Então, aquilo que a gente chama de dificuldade, de sofrimento, de perda, né? No plano expiatório, a gente evolui, a gente cresce mais rápido espiritualmente, interiormente, a partir de experiências de dificuldade, de contrariedade, de perda, de carência, de dor, de abandono, de tudo aquilo que nos provoca algum tipo de dor. Então, o processo do nosso crescimento interno no plano evolutivo se dá principalmente através dessas experiências expiatórias. Agora, como nós estamos fazendo essa transição do plano expiatório para o regenerador, a minha ideia é justamente propor que a gente olhe para esses mesmos fatos com um olhar já regenerador. E aí a gente precisa entender uma questão muito básica da astrologia, que é a respeito dos ângulos planetários que se formam no mapa quando a gente nasce. Nós temos os ângulos de 60 e de 120 graus, os sextis e os trígonos, que eram chamados pelos antigos de os ângulos benéficos ou positivos. E temos os ângulos de 90 e de 180 graus, as quadraturas e as oposições, que eram chamados pelos antigos de aspectos maléficos ou negativos. Agora, o que acontece? A primeira pessoa a trazer esse olhar regenerador para esse processo, para esse conceito, para essa maneira de encarar os aspectos planetários, foi o grande psicanalista Carl Gustav Jung, porque ele, de certa forma, subverteu esses conceitos. Ele dizia o seguinte: os aspectos chamados positivos ou benéficos, são os ângulos de 60 e de 120 graus, realmente são positivos, são benéficos para nós, são, para usar um termo da moda atualmente, são recompensas que a gente está recebendo de algum plantio que a gente fez em etapas passadas. Mas, no momento em que a gente está desfrutando de um aspecto positivo do nosso mapa, a gente está, digamos, de férias, a gente está descansando, a gente está repousando, a gente não está crescendo naquele momento. A gente está num momento de pausa merecida até. Mas vamos entender esses chamados aspectos maléficos ou negativos por um outro prisma. O Jung propôs exatamente isso. Ele disse que exatamente em cima dos aspectos que os antigos chamavam de maléficos ou negativos é que reside a nossa maior possibilidade de superação. Porque aquele aspecto, que é um ângulo de tensão, né, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 180 graus entre dois pontos do mapa, vai ficar ali nos cutucando, nos lembrando que ele existe,
né, e fazendo com que a gente saia da famosa zona de conforto. Porque os aspectos chamados positivos ou maléficos são zonas de conforto, são zonas de recompensa, são zonas de gratificação que a gente certamente merece. Mas os chamados aspectos negativos ou maléficos são aqueles que fazem a gente sair dessa zona de conforto, se questionar, se avaliar e se autoaperfeiçoar. Então a minha proposta é muito simples, não tem mistério nenhum. É uma questão de olhar, de como a gente vai olhar para o que está acontecendo conosco. É óbvio que, por enquanto, ainda estamos no plano expiatório. Então vamos passar por dificuldades, preocupações, estresses, desgastes. E às vezes, nesses processos, é que a gente realiza o nosso maior crescimento interno, que a gente sai da zona de conforto, se reinventa e passa a olhar para as coisas por um outro prisma. Então a minha proposta é muito simples. É exatamente isso, a gente pegar a mesma astrologia que a gente já tem, não precisa inventar nada de novo aí, mas tentar entender os chamados aspectos difíceis, maléficos, negativos, como desafios, como oportunidades para que a gente possa crescer mais e mais. E com isso transformar o que seria algo maléfico, sempre entre aspas, em algo benéfico. Fazer com que todas as experiências que a gente venha passando, que a gente passe a olhá-las a partir de um ponto de vista regenerador, ou seja, isso é para o meu crescimento, isso é para a minha melhora, isso é para o meu autoaperfeiçoamento. E não se colocar numa posição de vítima do universo, como se o universo estivesse nos castigando, nos punindo por alguma coisa, e aí a gente adota uma postura que fica repetitiva, entra num círculo vicioso, e a gente passa a alimentar esse processo expiatório de uma forma que ele jamais se encerra. Se a gente ficar com esse olhar da vítima do universo, de que nós somos sofredores, a gente não sai desse padrão. Então a proposta é muito simples, envolve justamente esse olhar plural que a música e a astrologia me deram na vida, para a gente entender que tudo que a gente está passando, tudo que a gente já passou, tudo que a gente vai passar e tudo que a gente está passando, na verdade são processos que estão contribuindo para o nosso crescimento, mesmo que sejam processos difíceis, processos sofridos, processos batalhados, processos que trazem algum tipo de desgaste. Se a gente olhar para isso tudo do ponto de vista evolutivo, da perspectiva evolutiva, de que tudo que está acontecendo com a gente é para o nosso bem, então não existe o aspecto maléfico ou o aspecto benéfico. Todos eles serão importantes para promover o nosso autoaperfeiçoamento, o nosso crescimento, a nossa compreensão mais ampla da vida, né? E com isso a gente já começar a ter um olhar de plano regenerador, um olhar de quarta dimensão, mesmo enquanto a gente ainda está aqui sujeito às limitações da terceira dimensão e ainda dessa condição do plano expiatório. Toda essa transição, todo esse momento que a gente está passando, por exemplo, nesse ano de 2020, com todas essas restrições que a gente está vivendo, com toda essa densidade que essa enorme conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio estão nos trazendo, e que está se preparando para mudar essa perspectiva a partir da entrada de Júpiter e Saturno em Aquário, em meados de dezembro, já é um convite, já é uma proposta, já é um desafio para nós, para tentarmos olhar para isso tudo por um outro prisma, por uma outra perspectiva. Esse ano nos trouxe a experiência da densidade, do peso, de uma pandemia, de uma obrigação da gente ficar em casa, da gente não poder sair e circular para evitar a propagação do vírus. O lado bom disso tudo é que a gente foi meio que forçado a olhar para as nossas próprias perspectivas de uma maneira que não tinha como fugir, porque estamos voltados para nós mesmos, estamos voltados para a nossa família, para as pessoas mais próximas da gente, para a nossa casa, para o nosso interior. Então essa densidade, claro que não é agradável, né? Todo mundo gostaria de estar socializando, de estar confraternizando, mas o momento é de recolhimento. A gente pode olhar para isso como um sofrimento, ou a gente pode olhar para isso como um aprendizado. Depende único e exclusivamente do nosso olhar.
Então a minha proposta é muito simples. Vamos usar as mesmas ferramentas que nós sempre tivemos, vamos usar a astrologia da forma como a gente a entende, a gente vai ter lá quadraturas, oposições no mapa, a gente vai ter sextis, a gente vai ter trígonos, e todos eles vão servir de alguma maneira para colaborar com o nosso crescimento interior. Então a minha sugestão é exatamente essa. Vamos olhar para a nossa vida por um prisma distinto do que a gente veio olhando até agora. Vamos olhar para isso tudo a partir de uma perspectiva evolutiva e entender que mesmo os processos de dificuldade estão ali para fazer a gente evoluir. Então vamos entender que somos coautores do script da nossa vida. O nosso mapa astral é, de certa forma, um retrato dessa programação, um diagrama dessa escolha que a gente fez quando a gente veio para essa dimensão. Então estão ali as nossas facilidades, as nossas dificuldades, aquilo que a gente veio trabalhar, aquilo que a gente veio desenvolver e aquilo que a gente veio transformar. Então a minha proposta é simples, é um olhar transformador, é um olhar regenerador, para usar esse termo do Kardec, que é muito interessante, né? Nós estamos nos aproximando cada vez mais desse plano regenerador, uma outra frequência está se instalando. Essa chegada do Júpiter e do Saturno em Aquário, agora em meados de dezembro, vai colaborar para isso, vai diminuir essa densidade que nós temos experimentado ao longo desse ano inteiro, desde janeiro de 2020. Quando chegar dezembro, muda a vibe, né? Como a gente gosta de dizer. Então, a minha proposta é que a gente comece desde já a incorporar essa outra vibe, essa outra forma de olhar para isso tudo, por um aspecto transformador, por um aspecto evolutivo. Então, como eu disse no início, não tem nada de novo, a não ser o nosso próprio olhar em relação à experiência de vida que a gente passa. Muito obrigado, muita paz para todos e para o mundo. Namastê.